Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui, pessoal, isso mesmo, para poder então discutir com vocês a resolução da prova do Baú Branco de 2025. Já está posta aqui, né, na nossa playlist de resoluções de prova, as questões de história, já também resolvi as questões de filosofia, e agora vou resolver com vocês as questões de sociologia. Isso mesmo, se você acompanha nosso canal, o professor Zavo Lima, História e Vida, também tem aí os seus pontos de discussões na filosofia e na sociologia, tá? Então, se você acompanha nosso canal, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o conhecimento. Nós temos uma playlist completa de resoluções de prova. E você que está estudando, obviamente, estudando aí para concurso, é muito importante você estudar resoluções de provas, conhecer as provas anteriores. Em 2025, a prova do Baú Branco, né, foi então feita pela banca FGV. E a FGV tem um estilo, tem uma forma, né, tem uma maneira de se fazer questões. São questões bastante importantes e bastante interessantes. A maneira como a FGV explora o conhecimento. E, né, posso dizer para vocês aí, pessoal, que a prova aí do Barro Branco com a VUNESP, desculpa, isso mesmo, né? Podemos dizer, com a VUNESP anteriormente, ela tinha aí muito esse foco, né, na interpretação dos textos, dos conceitos gerais. Com a FGV, a gente percebe que ela é um pouco mais conteudista, um pouco mais bruta, né, no conteúdo. Então, se você que já acompanha nosso canal sabe que a gente preza muito aí pelo conhecimento, nós vamos então resolver esta prova e vamos então trazer para vocês aí as resoluções de todas as questões e, obviamente, o porquê das respostas, tá? Então, tal como nas outras resoluções, sem grande luxo, sem grandes, mas com muito, muito conhecimento. Vou compartilhar com vocês aí a tela e ao compartilhar já vou dizendo para vocês, pessoal, que eu achei o nível da prova de sociologia, a prova de sociologia do Baú Branco com FGV, um nível razoavelmente elevado, tá? Eu vou pontuar duas questões difíceis e uma questão média, e duas questões médias, duas difíceis e duas médias. Então não teve tantas questões, aliás, não teve uma questão fácil, certo? Bom, foram duas questões de conceitos sociológicos, certo? Ou de discussões sociológicas, e duas questões de, né, pensadores da sociologia, sociólogos. Uma aí, logo de cara, a primeira questão do Clifford Geertz, certo? E uma do Max Weber, beleza? Bom, vamos lá, eu vou falando de cada questão, vou falando do nível delas, do conteúdo que você tinha que fazer, vamos resolver. Então, nós estamos estudando, pessoal. Estudar é desta maneira. Então, ó, tem um pequeno texto, de novo, tal como na filosofia, pessoal, a FGV não trouxe grandes textos. O texto é pequeno, mas bastante conceitual, tá? Clifford Geertz é um autor muito conhecido? Sim, ele é muito conhecido. Aliás, pessoal, na minha aula aqui sobre, né, identidade e cultura, eu cito o Clifford Geertz, certo? E ele é um cara muito conhecido no conceito da visão de cultura. Bom, vamos ler a pergunta, né? Ó, aliás, né, a FGV tem esse costume, ele dá um pequeno texto, vem aqui, faz um enunciadinho, e a pergunta é isso aqui, ó. Assinale a opção que expressa corretamente esse método. Que método? O método de investigação distinto de outros tipos de ciências. Então, podemos dizer que esta questão aqui de sociologia está no grande ramo da cultura, certo? E isso é a nossa primeira identificação. Porque o Clifford Geertz é um sociólogo que estuda as culturas. Então vamos ver aqui a pergunta. Ó. A partir de sua visão de cultura, o autor sugere que a antropologia necessita de um método de investigação distinto das outras tipos de ciências. Então, pessoal, nós estamos falando aqui um ramo, né, da sociologia, que é a antropologia, certo? São ciências paralelas à sociologia, que faz parte, ciências políticas, antropologia, né? Obviamente, as ciências sociais como um todo estão dentro de da análise. A antropologia, obviamente, é o estudo do homem no seu meio natural.
E aí ele diz que há um método para se estudar a antropologia, segundo este autor, Clifford Geertz. Vamos ver se o texto dá para a gente alguma indício de a gente poder pensar nesse método. Ó, acreditando que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura de significado. Então, ele está chamando muita atenção, pessoal, para a interpretação dentro do que se pode dizer, né, no sentido de a gente pensar que a cultura é uma teia de significados, certo, pessoal? Então, a antropologia, ela é interpretativa. Então, é isso que ele está querendo dizer. E, obviamente, que a antropologia, sendo um ramo, né, das ciências sociais como um todo, requer muita interpretação. Por quê? Porque nós vamos lidar com culturas diferentes, nós vamos lidar com tipos de cultura. No nosso edital do Baú Branco está lá, muito claramente, né, onde se identificou essa questão. O que nos desiguala como humanos e o que nos une como humanos. A identidade, a cultura, são esses pontos aí. E o Clifford Geertz está nesse ponto. Beleza. Entendido o que se pede, ele quer o que esse autor fala sobre o que é o método antropológico, nós vamos para as alternativas. E aí nós vemos a alternativa A que diz assim: acompanhar os comportamentos de um grupo ao longo do tempo para identificar regularidades. Então, pessoal, aqui, por mais que eu achei essa questão de nível difícil, talvez porque, né, o Clifford Geertz não é um autor tão conhecido, como assim, porque todo mundo vem esperando lá Karl Marx, Weber, Durkheim, e vem o Clifford Geertz falando sobre a cultura. Ele não, o própria leitura do texto atenta, pessoal, diz que a investigação distinta, e ele diz aqui, pessoal, é uma ciência interpretativa, certo? Então, não dá para dizer que há uma regularidade. Então, está errado isso. Essa lógica de regularidade é muito mais uma abordagem behaviorista ou funcionalista, né? De que toda a sociedade é mecanizada. Então, você vai ver quantidade naturalizando as coisas. Então, no âmbito da antropologia e da cultura, não há uma regularidade, porque é muito interpretativo, pode variar de cultura para cultura. Então, não é isso o método antropológico. A está errada. A B diz: construir modelos de análise baseados em variáveis objetivas que permitam prever tendências culturais. Então, de novo, é quase parecida com a pessoal. Variáveis objetivas. É possível, numa lógica de antropologia humana, ver variáveis objetivas e ver tendências culturais, vendo que é muito complicado você comparar culturas? Então, essa B, pessoal, ela se aproxima muito mais do método positivista do século XIX, onde você vê coisa muito objetivada e vê tendência, certo? E o Clifford Geertz, pessoal, ele é um sociólogo do século XX, então ele não está com o pensamento do século XIX, ele vem abranger, né, esse método positivista que está contido na alternativa B, beleza? E a C diz, ó, mapear estruturas materiais da organização social, priorizando a análise das relações de poder. Essa ideia de olhar, né, uma investigação sociológica no viés de relações de poder, pessoal, é muito mais uma abordagem estrutural marxista ou Foucaultiana, né, de Foucault, do que realmente a proposta de Geertz, que está visando interpretar, conhecer, analisar as culturas como elas são. Então, o marxismo vai muito nessa linha, né, de categorizar por relações de poder. Não é isso o método do Geertz, segundo essa questão. E a D diz, pessoal, compreender como as ações, gestos e rituais expressam sentidos partilhados para aqueles que os realizam. Exatamente, para aqueles que os realizam, não para os outros saberem o que é ou não é. Então a D, ela vai muito nessa ideia de compreender como que as ações, esses gestos aí, né, pessoal, ela parte da visão de cultura que o autor sugere, que é justamente a antropologia, ela necessita de um método de investigação que seja muito mais
distinto das outras tipos de ciência. Não há algo igual. Não existe, né, uma matematização, uma categorização. Então é compreender como que as ações, gestos e rituais expressam sentidos partilhados para aqueles que os realizam. Então é muito mais olhar o outro pelo outro e não comparativo. Esta é a D. Então, por mais que eu analisei essa questão como difícil, por Clifford Geertz não ser tão conhecido, mas assim, o candidato que sabia ler bem, que sabia, né, ter sensibilidade, daria para poder responder e achar a resposta dentro do conceito aí da antropologia, principalmente que cria, dentro da ideia das ciências sociais, o relativismo cultural, né? Você relativizar cada cultura como única e como própria. E aí diz, ó, levantar dados empíricos que permitam classificações e categorização das culturas segundo critérios neutros. Não, pessoal, esse lance aí de, né, levantar dados empíricos, né, supõe que é possível uma classificação, supõe que é possível uma classificação neutra, e negando aí o viés interpretativo ou subjetivo, né, do pesquisador, que vai justamente de encontro a isso, ou seja, ele não acha, não tem como, pessoal, métodos empíricos que permitam classificações e categorizações das culturas segundo critérios neutros, isso aí está muito mais também para o positivismo do que justamente para esse pensamento antropológico que vai olhar as culturas por elas mesmas. Então, boa questão, não achei facílima, desculpa, nem achei fácil, achei ela mediana para difícil, mas eu vou pontuar aqui com vocês, sendo uma questão difícil, porque muita gente talvez não conhecia o autor, tá? Mas não é só uma questão de autor, pessoal, é uma questão também sobre cultura e antropologia, que são ramos aí, né, paralelos à sociologia, mas faz parte do pensamento sociológico. Boa questão. Questão 12. A questão 12, logo na sequência, né, foi logo a questão sobre o Geertz, e logo na sequência veio o Max Weber. Então, duas questões de autores, né, de pensadores da sociologia. Olha como é importante saber aí os nomes da sociologia, pessoal. Ele já vai direto aqui, ó. O sociólogo Max Weber faz uma análise das diferentes formas de autoridade e dos modos pelas quais elas alcançam legitimidade social. Uma dessas formas se baseia na devoção de uma coletividade a uma figura de liderança considerada como indivíduo excepcional. Bom, esta questão eu julgaria ela fácil para quem sabe ou conhece aí o Max Weber. Entende? Se você conhecesse o Max Weber não é um cara desconhecido, está nas nossas aulas, aqui na nossa aula de sociólogos, os fundadores da sociologia, pessoal, nossa segunda aula aqui do canal, você saberia esta resposta aqui, quando o Weber fala sobre o conceito de poder, né? Então, aliás, a pergunta é exatamente sobre isso, ó, a pergunta é, ó, trata-se do poder, trata-se do poder, entende? Então é fácil para quem sabe, e eu vou até pontuar que ela é média para quem não sabe. Putz, é difícil essa aqui, pessoal, pelo quê? Ela é 880, nós vimos isso numa questão de história. A filosofia não teve tanto 880, mas aqui é o seguinte, isso aqui é facílimo para quem sabe, e talvez difícil para quem não sabe. A resposta é justamente aí. Não tem nem o que caçar assunto, pessoal. É o método carismático. Entende? Olha só, eles alcançam legitimidade social. Uma dessas formas se baseia na devoção de uma coletividade a uma figura de liderança considerada como um indivíduo excepcional. Então é o método carismático, é você se identificar com o líder. Né? Isso teve a base no populismo, no fascismo, né, no stalinismo do século XX. É isso que o Weber está falando, a dominação carismática. Você segue o líder justamente pelo carisma que ele tem. Então não é costumeiro, não é tradicional, não é hierárquico, não é aristocrático. Tá? Então, dos costumes, da tradição, das hierarquias, de quem é o melhor, não, é o carisma. Isso aqui é para quem sabe o que é Max Weber, e se torna uma questão fácil para quem conhecia o assunto de sociologia e Max Weber. Então, resposta 12, sem problemas. A 13, pessoal, ela vai falar o seguinte, vai citar um outro autor aqui, o George Lukács, certo? O Lukács, pessoal, vai ser colocado aqui também como autor, então você também tem aí, né, a ideia de que a sociologia desta vez aqui na prova do Baú Branco foi pesada em cima
de nomes, ou melhores, de você conhecer autores. Prestem muita atenção nisso, como isso é importante, né? Então, isso deve ao fato de o trabalho ser. O Lukács, pessoal, ele aparece bastante aí num assunto muito importante da sociologia, que é justamente um tema, que é a ideia do trabalho. O trabalho, pessoal, que aparece o trabalho em Marx, trabalho em Weber, trabalho em Durkheim, trabalho em Lukács. O Jorge Lukács, pessoal, o trabalho, para esse autor, o trabalho, ele é que cria aí a diferenciação entre o humano e os seres naturais. Isso é uma das principais questões que se relaciona a isso. Tá? O Lukács, ele é muito influenciado pelo marxismo, né? Ele é um marxista, e então o trabalho para ele é uma atividade consciente, transformadora e também teleológica, ou seja, com fins, tem um sentido para ele. E aí o ser humano se transforma, pessoal, ao transformar aí a natureza. Isso diferencia o trabalho humano, né, obviamente, das ações instintivas dos animais. Vamos ver se o texto nos ajudaria a responder essa questão se você não conhecesse o, né, George Lukács. O Lukács, segundo o Jorge Lukács, é o trabalho que cria a diferenciação entre o humano, como ser social, e os seres unicamente naturais. É por meio dele que nos tornamos capazes de transformar o meio enquanto, ao mesmo tempo, nos transformamos. Certo? Então, a gente pode nos transformar e transformar os meios também. E aí, então, essa questão, eu vou julgar ela um pouquinho difícil, certo? Ela se torna um pouquinho difícil porque o texto não foi tão claro, certo? E o Lukács, ele é um cara que ele vem de linha marxista, mas também tem o seu pensamento. Mas assim, o texto disse, né, que os seres humanos, principalmente os seres humanos, o humano, ele como ser social, ele é diferente dos seres naturais. Por quê? Porque ele tem o trabalho como uma das suas diferenciações, que o transforma e transforma os outros. Pensando nessa leitura de texto, então eu também vi nesta questão, pessoal, um pouco de interpretação. Então, se você não conhecesse o Lukács, você poderia ir pela interpretação. Então, é um conceito muito importante da sociologia, que é o trabalho, mas é uma interpretação. Diz, o trabalho para Lukács, um mecanismo de interação que é condicionado por respostas adaptativas às circunstâncias externas. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Por que isso está errado? Está errado porque diz assim, fala em uma resposta adaptativa, certo? Algo mais biológico que social. O trabalho ser algo adaptado, você vai se adaptando, isso é muito mais biológico do que social. No texto, o Lukács diz que é justamente o contrário. Nós adaptamos, o trabalho, ele cria uma diferenciação, porque ele transforma o meio, enquanto ao mesmo tempo nos transformamos. Então, o mecanismo de interação que é condicionado por respostas adaptativas às circunstâncias externas, o trabalho não é um mecanismo de interação que é condicionado por respostas adaptativas, certo? Às circunstâncias externas. Então, a se torna errado, pessoal, porque fala em respostas adaptativas. Isso é mais biológico do que social. Mas olha, julgo não ser tão fácil identificar isso como errado, tá? A B diz, uma forma de ação ativa e consciente pela qual o sujeito insere no mundo as suas próprias finalidades. Então, o trabalho, segundo Lukács, é uma forma de ação ativa e consciente pela qual o sujeito insere no mundo as suas próprias finalidades. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, no texto de novo? Olha só. Segundo George Lukács, é o trabalho que cria a diferenciação entre o humano como ser social e os seres unicamente naturais. É por meio dele que nos tornamos capazes de transformar o meio, enquanto ao mesmo tempo nos transformamos. Então, o trabalho, pessoal, segundo o Lukács e segundo a própria alternativa B, é uma forma de ação ativa, é consciente. É pelo qual o sujeito insere no mundo as suas próprias finalidades. Isso é muito do humano, isso é muito diferente dos seres naturais, né? Os seres que não são racionais. Então, esta B, pessoal, ela atesta exatamente esta atividade consciente,
transformadora aí com o fim do trabalho. Esta é a resposta correta, é a resposta B. Bom, pessoal, eu julguei essa questão a mais difícil da prova, a mais difícil. Realmente foi uma questão complicadinha. A C diz, ó, é um processo baseado na construção de padrões comportamentais estáveis para preservar o ambiente. Não, de maneira nenhuma, né? Porque a gente sabe que essa visão aí é muito conservadora, né? Dizer que o processo é baseado na construção de padrões de comportamentos que vai preservar o ambiente. Pelo contrário, nós sabemos que a ação humana do trabalho vai transformar o meio ambiente. E nós sabemos aí, pessoal, que é impossível, né? O próprio texto diz que vai transformar, que vai criar transformações. Então não vai preservar o meio ambiente, vai transformar. Então, a C está errada. A D diz, ó, uma atividade espontânea que decorre da imposição das necessidades mínimas de sobrevivência material. Essa aqui você consegue eliminar. Eu achei a mais fácil ser eliminada, pessoal, porque ele está reduzindo o trabalho a algo espontâneo e necessário, ignorando a consciência e a finalidade. Entende? Ele está dizendo que o trabalho aqui é simplesmente uma atividade espontânea. Não, segundo o texto e segundo o autor, né, o trabalho é uma atividade com finalidade, ele é transformador de si do outro. Então não é uma atividade espontânea, certo? E outra coisa, não é só voltado para as necessidades mínimas da sobrevivência material. Porque se a gente for trazer para o trabalho atual, o trabalho enriquece certas pessoas, empobrece outras. Então não é algo espontâneo, não é só sobrevivência. O trabalho é muito mais do que isso. Então a D fica errada por isso. E aí diz, ó, é um processo físico por meio do qual o ser humano passa a obedecer às regularidades da natureza. Então, essa aí sugere, pessoal, que o humano ele se submete à natureza, né? Quando para Lukács ele a transforma. Para Lukács, e segundo o texto, ó, nós transformamos a partir do trabalho a natureza. Então, né, a gente não obedece às regularidades da natureza. Pelo contrário, o ser humano ele destrói a natureza. Excelente questão, nível dela elevado. Eu achei a mais difícil questão da prova, essa questão do George Lukács, pessoal. E para fechar, a questão 14, certo? É uma questão que eu julguei logo de cara, né? Se a do Lukács foi difícil, essa aqui foi para não zerar a sociologia, pessoal. Essa aqui é uma questão bastante cultural, né? A gente está de novo aqui na questão da cultura, foram duas questões de cultura, uma de trabalho, duas de cultura e uma sobre um pensador, um fundador da sociologia, que é o caso Max Weber. Nesse caso aqui, ó, essa questão de cultura vai tocar num assunto, pessoal, sabe, muito conhecido da sociologia brasileira, da cultura brasileira, da formação da nossa cultura. Nossa, é um assunto muito fácil. E eu, para poder, ó, quão difícil foi a questão 13 e quão fácil foi a questão 14. Tá? Aliás, na minha aula de cultura aqui no canal, falando sobre cultura e identidade, eu cito exatamente aí o chamado hibridismo cultural, o sincretismo, a aculturação, a assimilação e justamente, acabei de falar, sincretismo. Olha aí. É característico da cultura brasileira o processo por meio do qual os conteúdos simbólicos de tradições distintas se articulam e sobrepõem, por meio tanto do contato afetivo quanto conflitivo, gerando novas formas híbridas. Esse processo se dá o nome de sincretismo. Beleza? Então essa aqui, pessoal, quem sabe o assunto, não teria problema. Mas, professor, tem nomes de conceitos aí, né, nas alternativas. Mas é uma questão direta, pessoal. O que é a relação entre culturas? E na história do Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo muito conhecido, né, de uma religião que foi criada aqui no Brasil, no contato entre o conhecimento católico, a crença católica e a crença do candomblé, né, dos africanos, criou-se a religião Umbanda, que é justamente uma religião sincrética. Todo mundo já ouviu falar disso de uma maneira geral, né? Tudo bem, podemos dizer que o grande público nem, talvez não, mas para quem estudar sociologia, né, a ideia de, né, culturas e conteúdos simbólicos de tradições distintas que se articulam e sobrepõem por meio de tanto do contato afetivo quanto conflitivo, gerando novas formas híbridas, é o sincretismo. Diz que é a miscigenação. Então, a miscigenação, pessoal, é a mistura biológica racial, não é simbólica. Miscigenação não tem a ver com a questão simbólica, a miscigenação é algo mais biológico.
é muito mais racial, né? Isso é a miscigenação, então não se encaixaria. A C diz que é a relativização. Relativização, pessoal, é quando trata da capacidade de ver o outro sem julgá-lo, mas não envolve fusão de culturas. Relativizar é muito importante para a cultura, mas não tem a ver com fusão de culturas. A E diz que é o multiculturalismo. O multiculturalismo refere-se à convivência de culturas distintas, vivendo no mesmo espaço, mas também não se relaciona com fusão. E segregação. Segregação é algo ruim, pessoal. Segregação é o afastamento forçado ou voluntário de grupos culturais. Então não é sincretismo. Só poderia ser a resposta sincretismo. Sincretismo é o clássico aqui nessa parada. Beleza? Então, pessoal, para a gente, então, finalizar esta análise da prova do baú branco, pessoal, então, ó, voltando aqui, ó, de trás para frente, ó, questão 14, uma questão de cultura, um conteúdo muito conhecido da sociologia, que é o sincretismo religioso, nível fácil. Questão dura e difícil sobre o trabalho, uma questão interpretativa, mas também bastante conceitual, citando o autor George Lukács. E aí uma questão difícil da sociologia, certo? A questão número 12 é uma questão de nível fácil para quem sabe, um grande nome da sociologia, que é o Max Weber, e um dos seus conceitos sobre poder, que no caso é o poder carismático. E por fim, pessoal, a primeira questão da prova, que foi um pouquinho difícil, uma questão sobre cultura, antropologia e a interpretação do método antropológico, segundo o autor Clifford Geertz, onde dava aí a ideia, né, de compreender aí as várias formas de culturas. É uma questão difícil, interpretativa, então daria para levar. Então pontuei aí 4 questões, 2 difíceis, né, ali, médias para difíceis, e 2 fáceis. Eu gostei dessa prova de sociologia, espero ter ajudado vocês, pessoal, a estarem estudando, né, para as próximas provas, né, ótimo. Em ciências humanas, a FGV fez uma excelente prova, tanto história, quanto filosofia, quanto sociologia. Tira o chapéu para a FGV nessas questões. Então, resolução da prova da FGV de Sociologia de 2025 foi para conta, vai ser postada essa aula. Se você gostou da nossa análise, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem estudar aqui com o Zavo Lima. Tamo junto e até mais, pessoal. Grande abraço. Valeu.